instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade, da irmandade cristã. O próprio título foi dado à revista, fala sobre a irmandade, sobre a comunhão. Essa terceira carta de João é a menor de todos os livros da Bíblia. No original grego, 219 palavras, são 15 versículos, fala sobre 3 pessoas, dá ideia sobre desvios de conduta da igreja, reafirma a posição de 2 membros da igreja, foram honrados por andar pela fé, e foi falado de um terceiro, de uma quarta pessoa, uma terceira pessoa, que é um exemplo de má conduta na igreja. Então, essas 4 pessoas que falam sobre o autor da epístola, que é o apóstolo João, que ele, por uma questão de humildade, ele não se declarou. Ele poderia ter iniciado essa pequena epístola dizendo assim: eu, João, apóstolo do Senhor Jesus, amado em Cristo. Ele não fosse só um presbítero. Ele não precisa, quem é líder não precisa se exaltar. A liderança, ela é algo natural, dado por Deus, e é exercida de maneira natural. E nós vamos no decorrer dessa missão, e essa primeira lição da revista, ela sempre vai falar sobre todos os assuntos da revista. Não vai ter como eu pegar e não falar sobre a lição 13, não falar sobre a lição 14, sobre a lição 10. Vai acabar de uma forma ou de outra, eu vou citar algumas dessas lições, porque é a introdução, é o começo do assunto. Quando você vai começar o assunto, você faz um apanhado geral de tudo que vai ser feito lá. Não resta dúvida nenhuma que a epístola foi escrita pelo apóstolo João. Ela foi escrita entre os anos 80 e 100 depois de Cristo. É algo pacificado entre os estudiosos, e nós vamos ter uma breve reflexão sobre essas pessoas, sobre as figuras de Gaio, de Etrofes, que até o nome eu não me atrapalho para falar, e Demétrio. Quando nós refletirmos sobre essas pessoas, quando nós estudarmos sobre essa pessoa, quando discorrer sobre essas pessoas, nós vamos ver e vamos nos identificar com ele. Nós vamos nos identificar um pouquinho com Gaio, nós vamos nos identificar um pouquinho com Etrofes, e vamos nos identificar um pouquinho com Demétrio. Agora nós não vamos poder ser nem crentes inchada, que tudo a gente puxa para nós, e muito menos crente pá, que não é para mim, é para o outro. Cada um vista a carapuça conforme o seu tamanho. E ela serviu muito para mim em muitas coisas. Até se eu estava conversando na igreja, eu estou ficando crente um pouquinho problemático. Eu estou ficando muito crítico. E essa crítica, ela é boa até um certo ponto. Quando eu ultrapasso, eu reconheço assim: não está errado. Você quer ter uma ideia do que eu falei no culto de quinta-feira? O pregador estava lá, ele estava indo muito bem.
mesmo, e que ele estava falando que aquele culto era de adoração. É igual o preletor chegar e falar assim: eu vim para a igreja e estou sentindo a presença de Jesus. Mas se eu sinto a presença de Jesus, não é só nessas paredes aqui, não. O Espírito Santo tem que nos acompanhar durante todo o nosso processo. O nosso processo. Ele não é a conta-gota, já foi quando ele foi com Sansão, quando ele falou na boca da jumenta. Aquilo lá era o Espírito Santo da conta-gota. Agora nós estamos no tempo do derramamento da graça. Mas vamos lá, Gaio. Era um nome comum, né? A Bíblia cita mais 3 ou 4 outras pessoas com o nome de Gaio, né? Inclusive, Paulo falou assim: eu não batizei outro, a não ser Cristo, ou Cristo, acho que é Cristo, e Gaio. Então era um nome comum, né? Mas, falando a respeito do Gaio, da terceira epístola de João, João testemunhou. O apóstolo o chama de amado, como se não fosse suficiente. Ele, o apóstolo, diz: a quem eu amo na verdade. O apóstolo João ficou conhecido na história bíblica do Novo Testamento como aquele discípulo a quem Jesus amava. O apóstolo deseja que Gaio tenha boa saúde, assim em termos espirituais, bom coração à sua alma, fonte de alegria, pois anda na verdade. Fala-se de uma tricotomia de corpo, alma e espírito. Nós temos que zelar da nossa alma, assim como nós cuidamos da saúde do nosso corpo. Quando você tem dor de cabeça, a primeira coisa que você lembra é um remédio. A nossa alma e o nosso espírito é a mesma coisa. Mas o que é que alimenta? O que é que cura a nossa alma? O que é que dá saúde espiritual? A palavra. A palavra da verdade. Agora que eu cheguei no centro da lição. Verdade. Depois que eu terminar esse primeiro tópico, que eu falar de Gaio, falar de Diótrefes e falar de Demétrio, eu vou falar sobre a verdade. A verdade vai ser o que vai amarrar tudo isso. Então, Gaio tinha bom testemunho, não apenas do apóstolo João, mas de toda a sua congregação. E ele servia. E eu falo muito uma coisa: quem não serve para servir em nenhuma circunstância. O serviço é acolhermos as pessoas, a nós ensinarmos as pessoas, a nós conduzirmos as pessoas, a nós apresentarmos as pessoas a Cristo. Faz parte do nosso serviço. E nós temos que fazer isso com diligência. Segundo nome mencionado é Diótrefes e o terceiro Demétrio. Vamos continuar isso aqui. Vamos agora falar mais sobre Gaio. Gaio, a quem o apóstolo escreveu essa carta, era um nome comum. Há no Novo Testamento outros 4, não sei o que e tal. Finalmente, Gaio, a terceira carta do apóstolo João. O perfil de Gaio, João, um líder, escreve para Gaio e diz assim: é um leigo leal ao líder. Irmão, quanto que a liderança das igrejas precisam de pessoas leais. Pessoas que é a mesma pela frente, próxima, é a mesma longe. É a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que você confia. Lealdade dentro da igreja cristã, eu vou usar um termo latim, é condição sine qua non para a vida cristã. O testemunho de João: Gaio era um leigo, quer dizer, uma pessoa comum. Gaio não era o líder da igreja, mas ele era leal a João e ele servia aos irmãos. Como a lealdade é importante para o pastorado e para a vida da igreja.
a pergunta: você é leal ao seu líder? O que você está fazendo? Gaio recebeu uma declaração do apóstolo João: amado. E o que eu e você estamos fazendo para sermos amados pelas pessoas? Para sermos considerados pelas pessoas? Para que as pessoas deem bom testemunho de nós? O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para receber o amor das pessoas? E infelizmente, há pessoas que não sabem amar, mas, porém, entretanto, todavia, há pessoas que não sabem receber amor. É igual goiano no trânsito. Goiano no trânsito, quando você faz uma gentileza para ele, que você diminui para ele entrar, que ele dá certo e você respeita aquela certa, ele nem acredita que você fez isso. Ele nem acredita. Não sabe receber gentileza. Tem muitas pessoas que não sabem receber amor. Se você não sabe receber, é porque você não tem nada. Você só consegue receber aquilo que você tem, cara. Aí algum, como o pastor estava falando ali na cozinha agora há pouco, nós conversando ali, eu gosto de gastar com propósito. Porque quando eu gasto com propósito, quando eu ministro amor com propósito, quando eu vivo em amor com propósito, o amor aumenta em mim, o amor transborda em mim. Eu vou sendo próspero em amor, eu vou ser próspero financeiramente, eu vou ser próspero em todas as áreas da minha vida, quando tudo em mim transbordar. Quando eu não me reter. Porque o que acontece? Nós estamos aqui, nós 15 pessoas, 12 pessoas, não contei, né? Todo mundo recebe 1.000. Ele vive de uma maneira mais próxima do que eu comigo. Você vive de uma maneira mais próxima do que ele comigo. Aí a administração financeira é outra coisa. Mas nós só podemos distribuir aquilo que nós temos. E aí? Conseguimos ser amados e conseguimos amar verdadeiramente? Uma pergunta que fica no ar. Professor, falando de trânsito, né? Quando eu fiz o curso de presbítero, lá na Cidade da Fama, eu posso contando que o irmão lá da igreja estava no carro, aí o carro de trás buzinou. Aí ele tirou o braço para fora e mostrou que é o dedo maior da mão, né? Pro outro. E era o pastor dele. O pastor só queria assim, não, eu aqui, ó. Pois é. A pessoa, por isso que eu falo, a pessoa não sabe receber. Não sabe receber uma gentileza, como é que vai saber receber amor? Então, nós temos dado alegria ou tristeza para as pessoas? Gaio dava alegria, porque ele tinha testemunho. Temos dado alegria para Deus? Quando Deus olha para a minha conduta, Ele fala assim: servo bom, servo fiel, que anda segundo a minha verdade. Ai, minhas costas. Gaio era filho espiritual do apóstolo João, quer dizer, discípulo. Gaio era discípulo de João. Em quem você se espelha na sua vida? Em todos os sentidos. Você tem um espelho. Para quem que você olha? Quem que é o seu líder? Quem você admira? Na mão de quem você bebe água? Na mão de quem você
Elias recebia água, Eliseu deitava água na mão de Elias. Eliseu servia Elias. Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Vocês estão vendo aqui? E aos pés de quem que você aprende? O que você vê? Graças a Deus, eu não faço celular para a igreja. Né? O que você está assistindo no seu celular? Quem você vê falando no celular? E o que você vê falando no celular? O celular é uma bênção em si. Ele sozinho, ele não é nem bom e nem mal. A internet, ela não é nem boa e nem má. Depende do uso que você dá para ela. Mas quem você assiste? Você assiste aquele pastor lá da CPI? Né, que o pastor que se diz a favor de aborto. Você segue uma pessoa daquela? Você segue uma pessoa que é contra a palavra de Deus? Nós não podemos ter comunhão com as trevas. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe. Por quê? Aos pés de quem que você está aprendendo? Aos pés de quem? Você aprende com a palavra da verdade? Gaio fazia tudo isso. E é interessante que a gente está agora nessa era digital, e nem todas as pregações que nós ouvimos, nós podemos confiar inteiramente. Porque tem muita pregação que parece ser boa, mas não é boa. Por isso temos que fazer igual Paulo fala, né? Você escuta, e só retém o que é bom. Porque tantas formas de pregadores, de pastores que vivemos na internet, a gente tem que filtrar, não. Eu vou seguir essa pessoa, eu creio, porque ela fala a verdade. O que ela fala está na Bíblia. O que ela não fala, eu vou fazer uma pergunta aqui na igreja, menos para o pastor. O pastor eu teria que responder fora daqui, mas vou fazer aqui. Quem já escutou uma pregação no celular, ou na televisão, ou no rádio, e chegou no pastor e me perguntou: pastor, eu escutei isso, o que você acha? Já? Eu não. Eu já assisti, mas não cheguei a comentar com o pastor em relação. Ele é o anjo da igreja. Ele vai tirar as minhas e as suas dúvidas. Irmãos, sejamos bereanos. O que é ser bereano? Falou, está escrito, é certo, se não está escrito, está errado. A palavra de Deus, a Bíblia, ela contém a verdade? Sim, é verdade. Ela contém ou ela é? Ela é a verdade. Ela é a verdade. E eu creio que ela não erra. Eu creio na inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus não erra, ela é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é toda a verdade. Tanto é toda a verdade que ela não se exime de descrever erros. Uma coisa que nós gostamos muito é de esconder nossos erros, esconder nossas fraquezas. E nós esquecemos que a palavra diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Deus se alegra mais de um coração, de um rosto triste, de um coração contrito, do que numa festa, num gosto aformoseado e cheio de risos. A segunda pessoa, não vamos dar na segunda, não, vamos terminar aqui. Gaio não apenas recebia o amor, mas ele também amava as pessoas. Gaio estava aberto a receber ensino e instruções.
você temos essa humildade para receber instruções? Você consegue receber uma reprimenda do seu pastor, uma exortação do seu pastor, sem se ensoberbecer? Sem falar assim, quem é esse cara para falar assim comigo? Quem esse cara pensa que é para falar dessa forma comigo? Você tem essa humildade? Irmão, humildade não é eu chegar aqui assim, não. Senhor, falar baixinho. Isso não é humildade. Isso muitas vezes é apenas dissimulação. Humildade é você saber receber uma reprimenda, você saber confrontar uma pessoa, mas você, acima de tudo, respeitar essa pessoa. Respeitar esse irmão. Reprimenda em amor e em verdade. Nós reprimimos, nós exortamos, nós temos que fazer isso, porque eu não sou perfeito. E alguém chama a atenção do seu pastor. Pode ter certeza que alguém chama a atenção dele. E ai de mim, e ai de você, e ai de qualquer um cristão que se eximir de proporcionar uma exortação ou receber uma exortação e se ensoberbecer. Aqui não, né? Não. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, da mesma forma que ele falava, ele continua falando. O problema é que nossos ouvidos, muitas vezes, não estão abertos. Muitas vezes nossos ouvidos não estão abertos à palavra do Espírito. Às vezes você chega na igreja, no templo, e já aconteceu isso. Você escuta o louvor, nada de Deus tocar em você. Você escuta a palavra todinha, nada de tocar em você. Aí nos avisos final Deus fala contigo. Nos avisos. Deus não tem forma para te ensinar. E a verdade de Deus, eu até escrevi aqui, verdades bíblicas, né? Quando Deus te mostra a verdade, Ele revela a verdade no seu próprio tempo, ao seu próprio modo, de acordo com a sua própria vontade. A revelação provavelmente nos virá linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Devemos ser pacientes e confiar no Senhor. Deus vai te mostrar as coisas, mas às vezes Ele não abre, Ele não pega e mostra o filme inteiro. Às vezes Ele mostra só a introdução do filme, depois você tem que caminhar. Depois você tem que caminhar. A segunda pessoa, Diotrefes, ele era mandão. Ele procurava ser o primeiro. Ele era aquela pessoa que amava ser o primeiro. Deus criou o anjo mais poderoso do mundo, da criação. Depois jogou ele no chão com a terça parte dos anjos. Qual foi o pecado de Satanás do céu? Querer ser igual a Deus. Querer ser o primeiro. Diotrefes tinha esse problema, querer ser o primeiro. Ele mandava, ele queria decidir o que os irmãos iam fazer e deixavam de fazer. Ele requeria obediência, mas ele não entregava a obediência. E eu digo na igreja, quando eu fui para a escola, eu fui aprender o ABCD. Mas quando eu cheguei na igreja, eu vim aprender a obedecer. Nós temos que obedecer. Nós temos que ser obedientes. E Diotrefes não era. Ele queria a permanência, ele queria ser o primeiro em tudo. Ele não recebia os enviados de João. João mandava as pessoas, mandava os missionários para falar a verdade
mas ele não aceitava, ele não era submisso ao apóstolo. É a mesma coisa de um de vocês não ser submisso ao seu pastor, é a mesma coisa de eu não ser submisso ao meu pastor, é a mesma coisa do pastor não ser submisso ao pastor Oíris. É a mesma coisa. O pastor Oíris manda o pastor Samuel aqui e chega aqui o pastor Elber, deixa o pastor Samuel sentado numa cadeira dessa e não dá oportunidade. Isso é desrespeito com a autoridade instituída. Se o pastor Samuel veio aqui, o pastor Samuel veio aqui com a autoridade delegada pelo pastor Oíris. Então ele tem que ser honrado de acordo com a autoridade investida sobre ele. E Dietrófilo não tinha essa capacidade de se submeter, de andar em submissão. Submissão não é ser rebaixado, é você ter a mesma missão que o pastor tem. A missão do pastor é apacentar, arrebanhar pessoas. A obrigação das ovelhas é trazer ovelha, porque pastor não gera ovelha, o que gera ovelha é a ovelha. Pastor não gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Ovelha gera ovelha. A obrigação de encher o tempo é minha e sua. Do pastor é apacentar, do pastor é ensinar. Eu ouvi na rádio, né, um irmão perguntando para o outro pastor: lá na minha igreja, o pastor só deixa subir no púlpito se for de terno e gravata. Aí ele: por que o senhor acha disso? Né? Isso era de outra igreja. Ele falou assim: olha, obedeça seu pastor. Se é para subir de terno e gravata, sobe de terno e gravata. Porque quem instituiu lá foi Deus. Então, se ele não respeita o pastor, ele vai respeitar Deus? Há uma controvérsia muito grande a respeito desse tipo de coisa. E eu vou relatar aqui já, só um segundo. Dietrófilo andava sendo primeiro. Porém, você não pode dar o primeiro lugar a Cristo e querer estar sentado, estar junto dele. O primeiro lugar é de Cristo. O segundo, aí é outra conversa. Em cima do que o irmão falou. Na rádio, o pastor disse assim: só sobe no púlpito de terno e gravata. Se irmã cortar cabelo, ela está excluída da igreja. Se tomar Coca-Cola, está excluída da igreja. Se deixar de usar chapéu, está excluído da igreja. Se deixar de usar camisa com manga comprida, está excluído da igreja. E muitos foram. Só que o entendimento cresceu. Que a Bíblia em Romanos 11:2 diz assim: transformai o vosso entendimento. O entendimento daquela época era esse que eu falei. O entendimento de hoje foi renovado. Mas obedeça. Quem obedeceu foi honrado. O pastor Oíris obedeceu o pastor Albino, que era dessa época. Falar nisso? Ou ela, ou vocês dois estão sentados do lado errado. Né? Porque eu sou do tempo que homem era de um lado, mulher do outro, não se misturava. E jovem tinha uma coluna aqui no meio. Era errado? Não. Você sabe o que aconteceu? Eu já falei isso aqui. A igreja Assembleia de Deus daquele tempo é a Assembleia de Deus hoje. Aquele tempo, aqueles homens com essa conduta fez a Assembleia de Deus. Madureira, Missão, Seta, CJDB, seja lá quem for, a Assembleia de Deus, a maior denominação cristã do Brasil, quiçá do mundo. Foram eles, foi Albino, foi o Jorge Dan,